Afinal, né, houve até trocas e acusações. Olha, eu tirei o ICMS do governo federal, mas o Estado não tira, por isso que o combustível é isso, por isso está caro. Tá, houve o congelamento. O congelamento vai significar o quê? Né? Para nós leigos aqui, né, a gente fica nessa de espera. Por isso que nós convidamos o nosso colaborador Serginho Oliveira para bater um papo sobre isso. Bom dia, Serginho, tudo bem? Bom dia, Beto, tudo. Prazer estar com vocês aqui. É um prazer recebê-lo aqui, Serginho. E aí, Serginho, congelar o ICMS vai resolver alguma coisa? Vai beneficiar alguma coisa sobre esse aumento que estamos tendo aí? Gasolina, álcool, gás, diesel? Ok, Beto, acho que assim, para a gente começar a entender um pouquinho o problema, a gente tem que decompor o preço do combustível, tá? Então vamos pegar aqui no gasolina no estado de São Paulo. A composição qual seria? Do preço do combustível, 27% desse preço é ICMS, 15% é tributo federal e o resto é a produção do combustível, o transporte, a adição do etanol, lembrando que 30% do nosso combustível da gasolina vai etanol, e o lucro do dono do posto, tá? Então o que acontece? 42% do litro da gasolina é tributo federal e estadual. Os outros 58% em si é a gasolina. Então, quando a gente coloca R$100 de combustível no seu automóvel, você fica sabendo que 42 é tributo desses R$100. Só os 58 é que refere-se à gasolina. Então, o que acontece, né? Vinha vindo essa discussão, o ICMS que é o vilão. Então, primeiro a gente tem que separar as coisas. O ICMS tem um peso forte no preço do combustível? Sim, a gente acabou de falar isso. 27% é o ICMS. O ICMS é o responsável pelo aumento? Não. Não tem nada a ver. A alíquota tem sido a mesma. Quando aumenta o preço do combustível, automaticamente aumenta-se também a tributação. Agora, o que aconteceu? O Conselho de Secretários de Fazenda resolveram bloquear o ICMS por 90 dias. Então, até o dia 30 de janeiro, independente da variação do preço do combustível, o ICMS é o mesmo. Que vai dar aí, vamos falar em termos do estado de São Paulo, R$ 1,89 no litro. Então subiu o preço da gasolina, do gás e continua sendo aquela mesma alíquota. Sendo a quantia que está sendo hoje. Isso, mas não vai parar o aumento. Porque o aumento do combustível no Brasil, desde o governo Temer, ele usa a paridade. O que é isso? Ele está sujeito às variações do preço do barril no mercado internacional. Então, subiu lá fora, não tem gestão aqui dentro, vai ter que acompanhar. O que vai acontecer? Vai continuar sendo 1,89, mas não vai parar o aumento. Então, assim, acaba se desmistificando que o ICMS era o responsável por aumento. Não, o ICMS é responsável pelo preço, uma parte do preço, mas pelo aumento não. Ou seja, não vai resolver nada. Vai apenas diminuir a arrecadação, né? Porque se fosse acompanhar, tem gente que vai falando que até o final do ano aí vai chegar a 10 pau da gasolina aí, ou perto disso daí. E vai ser cobrado, o mesmo preço está sendo cobrado hoje, R$ 1,89 por litro. Ou seja, mas para o consumidor isso daí não vai afetar em nada, Serginho? Na realidade o impacto é muito pequeno, né, Beto? E assim, a gente tem que lembrar que pode ser um tiro no pé. Se acontecer do barril do petróleo baixar lá fora, ou que a gente consiga uma valorização do real, que é outra frente que impacta no preço da gasolina, o ICMS está congelado, ele não vai baixar, né? E também tem outro aspecto, né? Esse congelamento, eu costumo falar que em economia o cobertor é sempre muito curto. Ele vai ter um impacto direto também para os municípios, porque uma parte do ICMS ela é revertida para os municípios. Então vai se congelar essa receita nesse sentido e pode impactar, inclusive, as finanças dos municípios. O brasileiro ele vive uma situação hoje em que a maioria dos produtos que ele adquire, você vê um pacote de arroz, tem imposto, pacote de feijão tem imposto, tudo que se compra hoje tem imposto, né? E o brasileiro paga muito imposto, né, Serginho? É muito alto esses impostos. De 100, 42% é só imposto, por exemplo, no combustível. É muita coisa, né, Serginho? O Brasil é um dos países que tem uma carga tributária mais alta do mundo, né, Beto? Então, às vezes as pessoas podem perguntar, mas como é que eu faço então? Como é que a gente faz para baixar o preço do combustível, né?
Então, assim, vamos analisar por partes também. Em relação à oscilação do preço do barril no mercado externo, não tem o que fazer. A gente está vulnerável. Aí seria uma segunda alternativa. Vamos congelar o preço do combustível. Como o presidente tem falado, vamos privatizar. Não vai resolver. Porque a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela não é mais 100% do governo. Então não dá para se tomar uma atitude, congela, eu vou bancar isso, porque tem acionista. Quando a Petrobras abriu o mercado, todo mundo que comprou ação da Petrobras, seja no Brasil ou no exterior, ele virou sócio. E não tem ninguém que é dono de uma empresa ou sócio de uma empresa que quer ter prejuízo. Sem dúvida, não tem. Essas declarações que se faz aí, ela só tumultua o mercado, acaba derrubando o preço da empresa, porque não tem o que fazer. Então, qual que seria outra alternativa? Fazer com que o real se valorizasse mais. Como é que se faz isso? Medidas paliativas, o dólar subiu muito, o governo federal entra vendendo o dólar para o dólar no mercado, é como se fosse assim, tomei um analgésico para febre, mas não resolve o problema, né? O problema, para se ter uma valorização do real, que é a moeda aí que mais perdeu valor durante a pandemia, seria a credibilidade. Por quê? Como qualquer produto, né, Beto? Ele fica mais caro ou mais barato à medida que você tem oferta e procura equivalentes, né? Quando você toma uma atitude política ou o mercado externo percebe qualquer instabilidade aqui, o investidor externo leva o dólar embora e o real vai acabar se desvalorizando. Então, assim, medidas reais. Tentar se manter uma valorização do real ou se diminuir a carga tributária. Aí sim a gente teria uma redução no preço do combustível. O ICMS vai deixar de ser 27% e vai cair para 10%. O IPI, o imposto federal não vai ser mais 15%, vai ser 0%. Como você faz isso? Com reforma administrativa, que está parada a administrativa e a tributária lá no Congresso, né? E o que você poderia fazer? Numa reforma tributária, vou tributar as grandes fortunas, vou cobrar dividendo de quem ganha dinheiro na Bolsa, que o Brasil é o único país do mundo que é isento, né? Então você teria uma gordura, né? Você subiria a arrecadação aqui, então eu posso tirar aqui. Então o que o governo federal podia falar com os governos estaduais? Você vai reduzir de 27 para 10 de ICMS, mas eu vou aumentar para você o fundo de participação do município. Aí você não furaria o teto e não teria renúncia de receita. É o caminho. Né? Mas parece que não existe muita boa vontade de se mexer nisso. Aí você disse certo, boa vontade, viu? Nós estamos num país em que, na região, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, né, faltam mão de obras. Tem empresas precisando lá de 100, 110 funcionários e não consegue. Aí você vai falar especialização. Não consegue auxiliar geral. Não consegue pessoas para trabalhar na faxina, não consegue. Então são cargos que não exigem especialidade ou experiência. No entanto, nós tivemos aí o aumento dos juros para conter o quê? O brasileiro gasta demais. O brasileiro consome muito, não todos, é claro. Eu estava conversei em 2 postos de combustível aí na sexta-feira. E no sábado também conversei com 2 até 4. E aí, o pessoal baixou um pouco aqui, o pessoal... Não baixou. Então o brasileiro está pagando combustível muito caro, mas ainda está abastecendo e chega lá. Quem punha 100 continua pondo 100. Quer dizer, diminui a quantidade no tanque, mas não diminui o gasto. Ele está acostumado com aquilo. Eu vou pôr 100, eu vou pôr 50. O consumo no Brasil também é um problema, Serginho? Eu acho que o consumo, Beto, a gente tem que ver da seguinte forma, né? O Brasil é um país de proporções continentais, com uma população muito grande, né? Então, é aquela história de ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Isso é bom porque você acaba tendo um consumo interno alto, isso acaba rodando a economia, né? Mas existem problemas conjunturais aí, né? Em relação, por exemplo, à falta de mão de obra, né? Que não se consegue contratar. A gente pode ver isso da seguinte forma: somos muito paternalistas, os auxílios, de certa forma, eles estimulam a pessoa a não ir para o mercado de trabalho. Né? Por outro lado, fala assim, se o governo não intervir, como é que faz? O povo passa fome.
né? Então a coisa é muito complexa, né? Evidentemente, tirando a mão de obra especializada, como você falou, né? No mercado de tecnologia e informação, por exemplo, absorve-se tudo que tem e falta gente. Falta gente. É, né? Uma das áreas que é a área que mais cresceu durante a pandemia, inclusive. Fica aí o recado para a moçada nova, né? Sim. Vamos nos direcionar para essa área. É duro fazer essa meninada acompanhar o mercado, né? É verdade. Fala em mercado para eles acham que é para fazer compra, né? Então, é duro. Não todos, é claro, mas alguns é difícil acompanhar o que está acontecendo no dia a dia e não ter dúvida naquilo que precisa fazer para se dar bem, né? Para ter uma vida mais confortável. Mas, Serginho, então, esse congelamento tão anunciado, né? Que levou muita gente aqui, tá vendo? Agora sim que vai, que não sei o que tem. O presidente congelou, os governadores congelaram. O consumidor, isso daí. Roberto, assim, resumindo de uma forma bem simplista, né, em relação aos combustíveis e ao gás de cozinha, que por extensão é um derivado do petróleo, a verdade é que assim, o brasileiro recebe em real e abastece em dólar. Em dólar. Esse é o grande problema, né? Além da gente estar sujeito às variações do mercado internacional, porque é uma commodity como tantas outras. O governo disse que... Eu acabei de falar com o Pico Peregrino, que é presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo, né? Ele diz aí que... Pico, inclusive, se não me engano, vocês me corrijam aí se eu tiver, tem até uma foto dele com o presidente Bolsonaro, né? Onde ele preferiu fazer entrevista lá. Isso dá para ter um significado aí. Né, que a greve foi só a balela, tal, você tem mais, o caminhoneiro não vai conseguir trabalhar mais com esse preço de diesel, Serginho. Tá bastante difícil e o problema maior também, né, Beto, é que na esteira do aumento do diesel, né, toda a cadeia produtiva ela acaba sofrendo impacto, porque assim, o grande percentual de transporte no Brasil é via rodovias. Via rodovias. Então sobe o frete, sobe o diesel, sobe o frete, sobe o produto final na mesa do consumidor. Mas o caminhoneiro fala que não consegue subir o frete. Essa aí que coloca muitas vezes em dúvida. Gente, todos os caminhoneiros falam, o frete não é reajustado faz tantos anos. Né? No entanto, o consumidor ele paga por esse preço aí, porque ele vai comprar, tá sempre mais caro. Subiu o petróleo, subiu o transporte, não sei o que tem, o caminhoneiro reclama. É um imbróglio isso daí também, né, Serginho? Que também não se resume só ao frete, né? Quando a gente fala em aumento do diesel, por exemplo, no campo, né? O pessoal usa as máquinas, os tratores, ele está usando diesel, ele vai embutir esse custo de produção no custo final, né? Então, eu acredito assim, do ponto de vista político até, Beto, essa atitude do Conselho de Secretários de Fazenda de congelar o diesel foi uma forma velada de mostrar para a população que não era bem assim o discurso que vinha sendo feito em relação ao aumento do combustível. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso daí dá para perceber assim, né? Então, entendam como quiser, mas a forma certa de você entender é essa, tá? Cada 100 reais, 42 é de imposto. Isso é fato. Né? Cruel demais, né? Isso é um fato cruel demais. A taxação é enorme? É. A máquina é muito cara? É. Muito por ir ganhando muito dinheiro? É. E para quem paga eles? São esses impostos aí. Então, mas Serginho, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado pela sua participação. Gosto de você porque você fala da forma com que a pessoa que está em casa nos ouvindo, ela entende, né? Conta simples, mas que dá para entender muito bem o que está acontecendo. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre que necessário. Um abraço.